Então seja bem-vindo a mais uma edição do Think Tank. O Think Tank é um programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós tentamos fazer a análise da semana que passou, do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista político. Antes de irmos ao programa de hoje, deixe-me fazer aquilo que é o disclosure que faço sempre nestas matérias, e é lembrar que o programa é possível graças às parcerias que nós temos no canal, a saber, a própria Prozis, a beltseguros.pt e, neste caso deste programa, ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Ora, o que é que temos para si hoje? 3 pontos. A crise económica na Europa, a situação em França e o crescimento da direita no mundo. Jorge Marrão, queres começar por onde? Aproveito para dizer que o Jorge e o Carlos estão à distância, eu é que estou no estúdio e, portanto, vamos ter algum delay nas imagens e nas vozes, que eu peço antecipadamente desculpa. Não, eu se calhar ia pedir que fosse o Carlos a começar, muito porque o Carlos é que foi o grande Carlos Albuquerque, que a agenda é tua, começa tu. Não, a agenda, vamos lá ver, esta sugestão, acho que é uma sugestão que é nossa e que é relevante, porque efetivamente nos últimos tempos, nomeadamente os temas internacionais e os temas da França, das eleições do ano em curso, da forma como os eleitores têm comportado, são temas relevantes. Estamos a chegar ao final do ano e Camilo, desculpa, está a haver aqui um feedback. Eu queria pedir aqui à Regi para desligar ali o altifalante aqui do estúdio, porque estava a interferir com a emissão ali a partir da casa do Carlos Albuquerque. Carlos, já podes seguir, desculpa. Posso? Não, ia dizer que são temas que são muito relevantes e penso que neste final de ano vale a pena pensar e debruçar-nos um pouquinho sobre eles. Se tu me permitisse, eu gostava só de dar 2 notas muito rápidas sobre 2 temas que tu falaste na Cor do Dinheiro de manhã e que me parecem também muito relevantes. Falaste ontem ou ontem, não me recordo bem, sobre ontem ou na sexta-feira, sobre a entrevista, foi ontem, sobre a entrevista do presidente da UTAU no Jornal de Negócios. Sim. E sobre as questões que ele colocou dos adicionais orçamentais. Penso que foi ontem. E disseste que nem se sabe bem o valor de muitas delas. Eu só gostava de dar uma nota adicional sobre aquilo que tu disseste. Tu falaste que muitas vezes os políticos decidem isto, olham para o curto prazo, não olham para o longo prazo, e eu fiz umas contas que inclusive publiquei a semana passada no Negócios, e o acréscimo de 270 milhões de euros nas pensões significa, num horizonte de médio prazo e de longo prazo, até 20 anos, 5 mil milhões de euros de adicional de pensões. Sim. E, portanto, é só para dar esta nota, todos falamos em 270 milhões, quando na realidade se devia falar em 5 mil milhões de euros, que é o valor para já Carlos, do compromisso que nós estamos a assumir hoje. Há muita ignorância em Portugal, não é só nos partidos, mas é nos analistas e também nos jornalistas. É que toda a gente diz, portanto, o que tu dizes, 270 milhões, e não percebem que a 20 anos são 5 mil milhões de euros, que é muito dinheiro. É muito dinheiro. Eu, por acaso, fiz contas para o global das pensões, mas nem sequer digo aqui para não assustar ninguém. Um segundo tema que eu acho que é muito relevante, e que também acho que toca com aquilo que falamos hoje, e foi no que falaste esta manhã, no que se passa na Síria. Aquilo que se passa na Síria é neste momento uma incógnita. Tu desta manhã falaste, está toda a gente muito entusiasmada com a queda do regime do Assad, e estão todos muito entusiasmados com os novos poderes da Síria. A Síria é um caldo que não se percebe bem onde é que vai chegar. É um país partido aos bocados, é um país com vários níveis e vários tipos de direção, e não se sabe bem, parece que estamos todos muito confiantes numa coisa que é, acima de tudo, desconfiar. Curiosamente, estavas a falar, eu estava-me a lembrar, quem não confia nada são os israelitas, e de uma forma preventiva eles têm destruído os arsenais militares que estão na Síria, porque não sabem o que é que poderia ser feito com esses arsenais se fossem utilizados por quem vai tomar agora o poder, e eles naturalmente desconfiam de quem vai tomar o poder. Portanto, parece que ninguém ainda se apercebeu com muita clareza que há que ter muitos cuidados sobre
aqueles que tomaram neste momento o poder, que são claramente, que vêm do jihadismo e que têm, apesar de tudo, a Síria era um poder secular e agora se calhar ficamos num poder que é religioso, mas os israelitas, com a sua precaução, o que estão a fazer, estão a destruir os arsenais militares que existem na Síria, nomeadamente as armas químicas, os mísseis, etc., porque just in case, aqueles senhores, vamos ver o que é que eles fazem, mas para já têm um arsenal militar mais destruído. Um segundo tema que isto me traz, e traz-me também ao tema de hoje, do tema dos nacionalismos e da forma como os países encaram hoje a sua postura internacional. Quer os partidos mais à direita na Europa, com tensões nacionalistas e, em muitos casos, contra a União Europeia, quer no caso do partido do presidente ou do presidente eleito Donald Trump nos Estados Unidos, que tem hoje uma ideia muito mais nacionalista, ou se quisermos mais isolacionista dos Estados Unidos do que havia anteriormente. E eu gostava de dar nota de uma coisa que me parece muito importante. Isto na Síria está-se a passar porque Israel conseguiu, apesar de tudo, com muito apoio americano, sempre e permanente, praticamente destruir o Hamas, o Hezbollah e enfraquecer muito o Irão. E, portanto, um tema que é aquilo que muitas vezes é chamado o eixo do mal, uma parte do eixo do mal, o Irão, com os seus apêndices, está a ser destruído, foi destruído por Israel, muito com o apoio dos Estados Unidos, e isto, quer queiramos, quer não, é muito importante para a segurança dos próprios Estados Unidos, para a segurança de todo o mundo, para a segurança da Europa, mas muito para a segurança dos Estados Unidos. E eu quero chamar a atenção só para um aspecto, é que os Estados Unidos, ao apoiar Israel, também estão a tratar da sua própria segurança. E esta lógica de algum intervencionismo internacional, que de algum intervencionismo internacional, que o Donald Trump, de algum modo, seguindo doutrinas americanas antigas, e a doutrina americana de não intervencionismo vem até à Segunda Guerra Mundial. Portanto, quando ele diz que Make America Great Again, e quando ele diz que a América para os americanos é uma lógica, é uma política de uma doutrina que vem desde o século XIX e que basicamente até à Segunda Guerra Mundial, é muito importante ter presente de que o apoio que os Estados Unidos fazem a países que são democracias, e vamos pôr a questão de democracias, é extremamente importante para a defesa da segurança no mundo e para a defesa da segurança dos próprios americanos, e é um tema que é muito relevante. Portanto, se calhar com a Ucrânia os americanos podem não fazer o mesmo que fazem com Israel, apesar de tudo, Israel na linha da frente da defesa dos interesses e na defesa, digamos, da segurança internacional, a Ucrânia se calhar também está no mesmo nível. Portanto, isto era só um ponto inicial, e é um ponto que é razoável quando pensamos muito na defesa de algum isolacionismo ou de algum nacionalismo, também de países europeus, apesar de estarem em crescimento do ponto de vista eleitoral, mas a verdade é que hoje, no mundo aberto e no mundo interconectado com que temos, nós temos todos que nos apoiar e, acima de tudo, temos todos que apoiar aquilo que são os países que defendem fundamentalmente os nossos valores. Nós temos valores de liberdade, temos valores de democracia, temos valores de paz, temos valores de bem-estar, e temos que todos apoiar e temos todos para procurar o desenvolvimento destes valores e o apoio destes valores. Por isso, o apoio à Ucrânia penso que é fundamental, como é fundamental também o apoio a Israel. Só queria falar um pouquinho sobre França. França está neste momento num dilema. O presidente Macron pensará e saberá o que fazer. O que se diz é que andará à procura de encontrar um governo novamente coordenado por alguém do centro, se calhar com algum apoio da esquerda mais moderada, e quando fala na esquerda mais moderada fala no Partido Socialista Francês. A verdade é que chegou a uma encruzilhada que é muito difícil de ultrapassar. Esta polarização que temos hoje nas sociedades, e o Jorge depois desenvolve isso sempre bastante melhor que eu, esta polarização que temos hoje nas sociedades
leva a que haja situações de extremos bastante vincadas, e no caso de França, com a coligação de direita e com a coligação de esquerda, os extremos tomaram na prática posições extremamente importantes a nível do Parlamento. Apesar da esquerda ter ganho as eleições como um todo, o partido do Reagrupamento Nacional, da senhora Marine Le Pen, é o maior partido do Parlamento francês. Na esquerda, a França Insubmissa, que é um partido de extrema-esquerda, é o maior partido da esquerda. O Partido Socialista é o segundo partido na esquerda, com 69 deputados. Só dar uma nota de que, como o modelo francês não é proporcional, o partido da senhora Marine Le Pen, o Reagrupamento Nacional, teve menos 71 mandatos do que aqueles que seriam naturais por número de votos que teve. A mim o que me preocupa em França é que há uma discussão muito forte sobre os temas da imigração, sobre os temas do wokismo, sobre os temas de natureza social, e hoje os temas de natureza social são temas que catalisam muita discussão política. No entanto, eu revi os programas dos partidos, quer da esquerda, quer da direita, quer dos partidos do centro, e assustam-me as medidas, nomeadamente de natureza económica, que quer a esquerda, quer a direita apresentam. A esquerda são medidas do século passado, e quando digo século passado não falo do século XX, falo do século XIX. São medidas que aumentariam de uma forma exponencial o déficit do país, e a França está numa situação muito difícil do ponto de vista económico, porque tem uma dívida pública que andará já acima dos 110% e está com um déficit do Estado da ordem dos 6%, mas tudo aquilo que querem fazer vai aumentar bastante mais o déficit do Orçamento Geral do Estado, e vai prejudicar grandemente o crescimento do país. Querem passar a reforma novamente para 62 anos. Outra vez, como eu aqui há dias escrevi, nós temos que ter muito respeito dos mais velhos, mas também temos que ter muito respeito dos mais novos. E passaram uma reforma para 62 anos, e foi o que deu origem à queda do governo, foi o Orçamento da Segurança Social, nem foi o Orçamento do Estado. Querem passar a reforma para 62 anos. É completamente incomportável num país como aquele. Querem regularizar todos os trabalhadores legais e ilegais, sem papéis, sem qualquer tipo de problema. Carlos, Como? Deixa-me interromper para Sim. explicar aos seus espectadores que num dos próximos Business Watch, que são programas feitos com o Dr. Carlos Tavares, vamos fazer uma análise à França, onde vamos explicar precisamente isso que estás a dizer agora, que é o problema gravíssimo do orçamento da Segurança Social que a França tem, onde vão chegar a 2070 sempre com déficits do orçamento da Segurança Social. Portanto, a França tem um problema grave de finanças públicas, agravado ainda mais pelo orçamento da Segurança Social. Mas isso vai ficar para um dos próximos Business Watch com o Dr. Carlos Tavares. Desculpa. Continua. Certo. Não, tudo bem. Eu só dei este como é uma das medidas que querem, mas depois querem criar impostos sobre os mais ricos, querem criar impostos sobre os produtos importados, querem tornar ainda mais agressivo o imposto sobre rendimentos, querem introduzir um imposto sobre a fortuna que foi suprimido em 2018 e querem reforçá-lo, querem criar uma agência de salvação de migrantes de terra e mar e criar, enfim, tudo o que querem fazer, querem que os primeiros metros cúbicos de água e os primeiros quilowatts de energia sejam gratuitos para toda a população. Enfim, é uma política e é um programa de destruição da economia do país. E por outro lado, o partido do Rassemblement Nacional, da senhora Marine Le Pen, também tem políticas. Aliás, o pai dela dizia no passado que a Frente Nacional, ainda enquanto Frente Nacional, era liberal na economia e socialista nas questões sociais.
eu acho isto um bocado contraditório. Não se pode ser socialista nas questões sociais e depois ser liberal na economia, porque as coisas estão completamente entrelaçadas. Mas esta questão de ser próximo do socialismo nas questões sociais leva a que proponham temas como, por exemplo, também a redução da imigração, a redução do tempo do período de reforma. Levam a que incentivem as empresas a aumentar os salários até 10%. Levem a tentar baixar o preço de energia propõem baixar o preço de energia em 30%. Todo um conjunto de medidas, que também vão elas prejudicar muito o orçamento do Estado, vão prejudicar ou aumentar ainda o déficit público e não vão, nem de perto nem de longe, fomentar e produzir e promover, o investimento do país. Sim, Carlos, deixa-me só interromper, perguntar ao Jorge a primeira opinião dele em relação à questão francesa, depois já volto a ti. Jorge, a crise em França. A crise em França. Eu julgo que nós... são momentos muito complexos na sociedade atual, que deveríamos ter alguma cautela nas análises que fazemos, porque estamos a caminhar em terrenos muito, muito movediços. Ou seja, as sociedades polarizaram-se muito, as ideologias que prevalecem nos partidos são ideologias que têm uma tradição histórica e têm uma componente, se quisermos, teórica de alguns séculos e de algumas décadas, só que a realidade que o mundo hoje vive é uma nova realidade que está a criar desafios a quase todos os partidos. Há dias alguém escrevia num jornal que o Partido do Futuro é uma coisa estranha porque é ao mesmo tempo liberal, conservador e democrata. Isto era um homem de direita a dizer isto. A extrema-esquerda quer voltar a um socialismo que foi derrubado com o muro foi derrubado da União Soviética, mas quer viver numa democracia com instrumentos, diria, socializantes, até ao ponto de condicionar a vida dos cidadãos, e estamos a ver o caso concreto da cultura woke, que no fundo é levar uma engenharia social a um extremo. Isso esbarra com conceitos da população que não se adaptam a isso. Por outro lado, há uma guerra geracional, há uma luta entre aqueles que dizem que o que é bom é ter disciplina de finanças públicas e outros que dizem não, o que nós precisamos é de satisfazer as pessoas atualmente e portanto podemos tributar os países, e cada vez mais o Estado num regime democrático torna-se agiganta-se, em que as pessoas são asfixiadas por impostos. Os que conseguem sair dessa asfixia caminham, vão para paraísos fiscais, vão para outros países onde as taxas são mais baixas. Os que não conseguem criam a fuga, a corrupção, o mercado negro e depois criam-se bolsas de pobreza. Portanto, as sociedades hoje são sociedades que estão em desequilíbrio. Estão em desequilíbrio e os regimes políticos estão a sofrer com esse desequilíbrio e não estão a encontrar soluções. O caso francês é nítido. O Sr. Macron decide fazer eleições, julgando que ia resolver tudo, e no fim meteu-se numa maior embrulhada, que é o impasse na governação. Faz lembrar a nossa Madeira, que já vai em quantas eleições e portanto não consegue estabilizar um programa de governo porque as forças políticas não se entendem. E a pergunta é: porquê é que essas forças políticas não se entendem? Porque são forças políticas que querem recuperar o passado, rejeitam as soluções do futuro, mas não têm as soluções para o presente. E, portanto, estão todas... O caso quando o Carlos fala nos nacionalismos é um bom exemplo. Se a globalização gerou um conjunto de desequilíbrios, a pergunta é, então como é que se corrige isso? As soluções que estão a ser encontradas são via nacionalista.
Alguém tem melhor solução? Então que a apresente. Ora, o que é preciso é os regimes políticos, os sistemas políticos começarem a parar um bocadinho para pensar. O caso francês é um caso também já extremado, e depois estamos a entrar eu diria, numa deriva informativa e analítica um bocadinho perigosa. O Sr. Trump ainda não é presidente da América. Quem está a governar a América é o Sr. Biden. E estão a querer dizer que as propostas que ele fez, que não são propostas, são intenções, já vão gerar um conjunto de problemas que ainda não há decisão e as pessoas já estão a antecipar o problema. Ora, o que é que estão a querer fazer? O que estão a querer fazer é não aceitar. O problema da sociedade atual é hoje não quer aceitar os resultados da democracia. E como é que não se aceitam os resultados da democracia? Ou vai-se para os tribunais, ou há uma guerra informativa e mediática relativamente aos resultados. E, portanto, as populações começam a não perceber como é que isto funciona. E, portanto, nós vamos ter um tema muito complexo para resolver, que é como é que vamos fazer face aos novos problemas com ideologias que vêm do passado, que foram aplicadas e que deram resultados, mas que agora são um entrave. O caso concreto, os sociais-democratas que querem mais Estado social têm um problema para resolver. Os Estados têm dívidas públicas brutais, então não conseguem resolver. Os liberais querem a liberalização mais da economia, mas a liberalização mais da economia criou diferenciações entre economias, assimetrias muito significativas que as pessoas não aceitam. Os nacionalistas que não estão no poder falam em tudo o que seja fechar as cidades, mas também não vão viver com o resultado desse fechamento. E, portanto, todas estas ideologias, para já obviamente não falar nos comunistas, nem falar na extrema-esquerda, que obviamente ainda está agarrada a um passado ainda muito mais longínquo. Portanto, a solução tem muito que passar por uma ideia de alguma serenidade na política e alguma capacidade de compromisso. E a gente diz, mas isso é muito bonito dizer. Não, não é só bonito dizer, como vai ter que se fazer. Porque, vamos ao caso concreto da questão das pensões. Não há problema nenhum em que o governo aumente as pensões, mas tem que dizer qual é o impacto. É dizer assim, meus senhores, daqui a X anos, para nós cumprirmos aquilo que nós estamos a propor hoje, nós vamos ter que cortar genericamente nas pensões. E se calhar a idade de reforma não pode aumentar, quer dizer, vai ter que subir, não vai ter que andar para trás. Mas é melhor dizer, não tem, vão ver, não há transparência de comunicação com os cidadãos. E isso depois vai gerar o quê? Aquilo que está a acontecer em quase todas as sociedades, que é uma descrença sobre as virtudes dos regimes democráticos, que é a última coisa que nós devíamos pôr em causa. Porque, apesar de tudo, é sempre melhor eu poder debater com o outro qual é a solução melhor para o meu país, com o outro, ainda que esteja nas antípodas do que ele pensa. Mas é melhor isso do que regimes autoritários em que ninguém sabe qual é a solução, mas vem de cima e alguém que obedece. Portanto, eu julgo que há aqui uma espécie de uma diarreia informativa e analítica, que as pessoas estão descontentes com os resultados e estão constantemente a fazer comentários sobre coisas que ainda não aconteceram. Porque a realidade é que nem os sociais-democratas estão estáveis no poder, nem os liberais, nem os nacionalistas têm o poder. Então o que é que nós temos? Temos aquilo que tivemos em Portugal, temos geringonçadas espalhadas por todo o planeta. E essas geringonçadas o que é que refletem? Refletem o problema das sociedades atuais. Não é uma invenção maléfica divina, são os homens que criaram estes próprios problemas. Então é melhor a gente parar e pensar. Vamos ao caso português.
é possível exigir a um governo que decidiu ser minoritário que ponha disciplina orçamental? Não é possível. Não é possível. Quer dizer, não vale a pena nós estarmos a discutir dessa forma. Porquê? Porque se ele fizer essa disciplina orçamental, todos se vão aproveitar dessa ideia e, provavelmente, como nós temos eleitorados que vivem da falta de disciplina orçamental, então o que é que acontece? Eu diria assim, o que já aconteceu na Europa. O que é que aconteceu na Europa quando não se pensou na disciplina orçamental? Inflação. E a inflação o que é que fez? Tributou todos mais ou menos de igual. Ricos e pobres. Foi tudo. Os pobres sofreram mais. Quando vêm falar, há mais bolsas de pobreza. Pois há. E de onde é que é a origem dessas bolsas de pobreza? Essas origens dessas bolsas de pobreza é os salários não aumentaram tanto como a produção dos preços dos produtos de bens e serviços. E, portanto, as pessoas foram tributadas por inflação. Quem é que criou a inflação? Foram, obviamente, os bancos centrais, mas os bancos centrais também quiseram fazer, se quisermos, o reajuste das economias através da moeda. E, portanto, nós estamos a entrar num ciclo vicioso. Não resolvemos o problema geracional, temos novos problemas, o envelhecimento, os temas da imigração, os temas da sustentabilidade das finanças públicas, temos os temas geopolíticos, que é a correlação de forças entre as grandes, se quisermos, as grandes regiões do mundo, e, portanto, temos a Europa fragmentada, que, apesar de tudo, continua a ser um continente invejável para se viver. Alguns dirão, não se calhar para sobreviver, mas é verdade que quando nós pensamos na Europa, temos que pensar a paz que existe na Europa há várias décadas, temos que pensar no crescimento económico que tivemos, apesar de estarmos a ser neste momento ultrapassados por novas regiões e sempre ultrapassados por Estados Unidos, porque obviamente temos uma cultura muito mais, se quisermos, estatal da sociedade e menos liberal na economia, e depois sofremos com essas consequências. Portanto, há aqui uma espécie de um impasse político que não tem solução fácil. Por isso, quando tu me perguntas, o Sr. Macron se calhar estará arrependido de ter ido a eleições, porque não tem a solução para o país e o país continua a ter exatamente os mesmos problemas que tinha antes das eleições e continua a ter para depois das eleições. E não vai ser possível fazer um entendimento à esquerda ou à direita, a não ser dizer que o governo do centro não governa bem. Portanto, Camilo, onde é que eu queria acentuar? A pergunta é, o tema é francês? É francês, tem particularidades francesas, mas não, é o problema das sociedades atuais, que não é fácil de resolver porque não há instrumentos. E mais, e quando se fala, por exemplo, na eleição do Sr. Trump, reparem, eu vejo o comentariado nacional. Quando Luís Montenegro diz que não faz acordo com o Chega porque isso é quebrar o pacto eleitoral, quando se fala no Sr. Trump dizem ele vai ter que quebrar o pacto eleitoral que era fechar a América. Não pode ser duas pesos, duas medidas. Isso não funciona na sociedade. A pessoa cumpre uma coisa e por isso é que foi a eleição do Sr. Trump, foi perigosa e é perigosa para o mundo, porque ninguém sabe bem como é que ele vai interpretar o compromisso eleitoral que ele próprio fez. E que, obviamente, nós temos que estar apreensivos. Mas não podemos precipitar essa apreensão dizendo que é uma concretização de uma realidade, porque quando ele chegar lá, se calhar vai perceber que há coisas que diz que não faz sentido nenhum ter dito, que é um disparate, não vai funcionar. Que vai fazer isto, vai fazer aquilo. O caso, por exemplo, estava a ouvir hoje de manhã o Sr. Milei na Argentina, que afinal que ia acabar com o Banco Central. Não acabou com o Banco Central. O Obama disse que ia acabar com o Guantánamo, não acabou. O Sr. Trump disse que ia fazer o muro e que ia construir isto e aquilo, não construiu nada. Ou seja, a realidade entra pela governação adentro dos políticos e por isso é que os discursos marcadamente ideológicos fora da esfera do poder parecem
paradisíacos e que são miragens para a sociedade. Mas quando as pessoas chegam ao poder, mudam a forma como estão a exercer o poder, porque têm que enfrentar a realidade é muito mais forte, aquilo está lá para resolver o problema das pessoas. E o caso português, que nós no caso, abordámos ao de leve no último think tank, vejam a movimentação dos autarcas, que ainda por cima agora são os seres socialistas, relativamente aos temas da imigração. Vai sair muito disparate daquela cabeça, mas há uma coisa que eu sei, é que a representatividade que eles têm que ter em relação aos problemas das populações vai obrigá-los a ter uma política sobre aquela matéria. Não podem fugir. Ainda que o partido tenha uma ideia, como é dizer, não é abstrata, mas uma ideia geral sobre como é que deve ser conduzido, a verdade é que tem a responsabilidade de resolver os problemas, não vai pensar assim, vai dizer, não, eu tenho que resolver isto. Claro que depois saem os maiores disparates, provavelmente em políticas públicas, ou políticas, se quisermos, municipais e regionais. Mas não nos iludamos, isto vai acontecer. E, portanto, eu sou mais otimista nesta lógica, que é, perante os problemas, os políticos fazem um exercício que é, ou melhora a situação, e, portanto, eu vou ter que tentar resolver isto, obviamente pode ter consequências a médio e longo prazo, mas aí a sociedade em geral até pode fazer a denúncia, é o caso concreto das pensões, é dizer, houve um problema que é das pensões com a inflação, é uma realidade. Então vamos aumentar os pensionistas. Alguém vai dizer, não, mas espera aí, isto vai ter consequências a médio e longo prazo. Mas a pergunta é, algum poder hoje tem possibilidade de não fazer esse aumento com a população envelhecida? Então está a governar para quem? Está a governar para Marte? Está a governar para Saturno? Não, está a governar no planeta Terra com a realidade que tem. E eu diria que é uma espécie de um equilíbrio que vai ter que existir, na minha opinião, entre uma ideologia, um conjunto de valores, um conjunto de concepções e realidades que entram pelos gabinetes ministeriais adentro. Então como é que nós conciliamos isto? É um bocadinho isto que vai acontecer. Até que se forme, se calhar, um corpo, se quisermos, teórico e ideológico mais estável. Neste momento, eu acho que qualquer programa que se leia dos partidos, sejam eles à direita, à esquerda, à extrema esquerda, ao centro e à extrema direita, está cheio de incongruências, está cheio de coisas que se vê que aquilo não faz sentido nenhum. Deixa-me lá colocar uma pergunta. Eu, se bem percebi, tu acabaste de dizer agora que nós vamos ter que esperar que apareça uma espécie de uma nova doutrina ideológica mais consistente. Foi isto que disseste? Sim. Não é só doutrina ideológica, Camilo. À medida que não sei, nós somos da geração em que o Dr. Mário Soares teve uma expressão fantástica, que é preciso meter o socialismo na gaveta. E ele era socialista. Ele agarrou e meteu na gaveta. A pergunta é, porquê é que se permite a um dirigente daquela época meter o socialismo na gaveta e não se permite hoje a outro dirigente tomar uma decisão parecida? Isto não funciona. O que o meu partido defendeu no passado não funciona. Não pode pedir. Não, porque há uma grande diferença, Camilo. Hoje, realmente eu tenho que reconhecer, a política está cercada de informação brutal, contraditória, fidedigna e não fidedigna, propaganda, insinuação. É muito mais complexo hoje um político sobreviver nesta floresta de disputas sobre ideias. Sim, muito mais difícil. Mas eu queria, na sequência da pergunta que te fiz, queria levar o raciocínio mais longe. A sensação que eu tenho é que na história, nos momentos em que não havia consistência dos projetos e das propostas, foi quando as sociedades passaram pelo seu pior momento. Claro, não, Camilo, não, sem dúvida nenhuma. Porque estão a entrar, vamos lá ver, porque é fazer, como dizia o homem do Opus Dei, o caminho faz-se caminhando. Mas o caminho a fazer-se caminhando
tem um problema, porque eu tenho que fazer coisas, tenho destino, mas o meu mapa não é um mapa que me oriente muito bem. Pois. É uma espécie de tentativa e erro. O caso, Camilo, vamos a coisas concretas na Europa. Se nós fôssemos para a Europa e dizer, meus senhores, como é que a Europa em geral vai resolver o problema do envelhecimento, da imigração e da sustentabilidade das finanças públicas? Epá, isto é logo um problema complicado. Como é que em 27 nós chegamos a acordo sobre isto? Qual é o corpus ideológico? Quando a Europa aceita, e nós depois temos que interpretar isto também de uma forma um bocadinho, às vezes até mais cândida, a ida de António Costa para a Europa, sabendo que ele fez uma geringonçada em Portugal, que é obviamente, ainda estamos a pagar por isso, os europeus provavelmente perceberam, este tipo é aquele que é capaz de fazer as pontes mais esquisitas do planeta. Até pode ser útil, porque é capaz de, como alguém me dizia, é amigo do Sr. Orbán, mas se for preciso falar com a Sra. Le Pen, também se calhar fala. Sim. Ou falar com qualquer outro. Portanto, é uma personagem do caminho faz-se caminhando, do pragmatismo. O que é que deixa? Deixa um rastro de, como é dizer, um sabor amargo, porque resolveu, não, ou seja, fez uma espécie de uma pacificação da sociedade. A expressão é essa, appeasement, e não resolve. É o appeasement. Pronto, não é um político. Reparem uma coisa, o que está a sobreviver, estamos a assistir a um confronto nos extremos e aparecem os pacificadores, mas os pacificadores não mudam a sociedade, apenas equilibram o movimento, mas não são capazes de dizer este é o projeto de mudança. Porquê? Porque não convenceram esses extremos. Os extremos são os bullying, os agressivos. Não largam o problema. Dizem, não, continua a haver problema, tu não estás a contar a história toda. Então vamos ver. Mas conseguimos ter políticos. E o caso concreto, se nós olharmos para o que vai se passar nas eleições presidenciais em Portugal, se começarmos a ver o caso de Trump, é um caso interessante porque é um dos que faz parte do que quer abanar com o sistema, mas se calhar quando chegar lá e começar a ver os problemas que o sistema tem, vai dizer para lá que isto não é assim tão linear como eu pensava. Vai ser se calhar um bocadinho até mais comedido na revolução que queria fazer. Ou por outro lado, vai fazer a revolução e depois cá estaremos para ver os resultados. Agora, onde eu quero chegar, Camilo, é que não vale a pena nós estarmos ou seja, nós podemos tentar antecipar a história, mas onde é que eu acho que isto é perigoso? Se os meios de comunicação em geral erraram sobre o que se passou no mundo nos últimos tempos, nós não podemos, por uma questão até do honestidade intelectual, achar que aquilo que eles estão a dizer que se vai passar com o resultado das eleições, eles são certos. Quando me dizem assim, erraram sobre a eleição de Trump, mas ao mesmo tempo dizem, não, o que o Trump vai fazer ao mundo é isto. Eu digo, para lá uma coisa, mas tu perdeste a credibilidade quando foi na eleição e agora já tens para dizer o que vai fazer. Eu diria que as pessoas têm que ter um bocadinho mais de humildade. Como é que Humildade. Há coisas que eu não controlo. Ninguém controla o que vai na cabeça de um presidente que foi eleito e que não manda. Não, de repente o mundo inteiro já está, ou seja, o estado de graça que é normal acontecer nas democracias, porque a democracia tem uma virtude invejável. A gente erra uma vez a votar, a seguir cruzemos o tiro e temos na nossa vida eleitoral muitas épocas para mudar, já chega, não podemos mudar de chefe, como dizia o outro. O gajo ter um emprego para toda a vida, não podemos mudar de chefe. Agora, mudar de chefe político, isto temos uma vantagem brutal. Isto não serve, venha outro. Sim, deixa-me voltar ao Carlos para perguntar ao Carlos. Carlos, nós estamos a perceber que este impasse em França e na Alemanha pode agravar ainda mais aquilo que é a instabilidade na Europa, porque não há decisores
com poder, com peso à frente dos respectivos países, não é? A Alemanha vai ter eleições, a França não sabe se vai ter eleições, mas provavelmente vai ter um governo débil. Isto não vai acentuar a crise económica na Europa? Vai seguramente acentuar, e há um tema que é relevante que isto nos traz, que é o tema do desenvolvimento, do crescimento económico europeu. Quer queiramos, quer não, há muitos temas, fala-se em tudo, mas o tema base da evolução das sociedades é o crescimento económico, ainda que se diga pontualmente que em certos momentos há temas concretos, a imigração pode ser um deles, o Iner Ariti fala nas teorias da substituição, da revolução tecnológica, os problemas sociais do wokeismo, etc., são temas relevantes. Mas, quer queiramos, quer não, os países evoluem em termos de desenvolvimento económico. E é o desenvolvimento económico que traz bem-estar às pessoas. E é o desenvolvimento económico que traz bem-estar às populações. E isso não vale a pena estarmos com não, é assim mesmo. Não vejo que não seja assim. Mas deixa-me só falar um bocadinho, também comentar um bocadinho alguns temas que o Jorge falou que me parecem importantes. O tema do futuro. Eu costumo dizer sempre um provérbio que eu digo sempre que é chinês, não faço ideia se é ou não, que diz assim: se pensarmos no futuro, o futuro vem. Se não pensarmos no futuro, o futuro vem na mesma. E, portanto, chamemos especulação, chamemos do que chamarmos. Nós, quando decidimos sobre o futuro. Ninguém decide sobre o passado. O passado analisa-se, o passado é história, mas ninguém decide sobre o passado. Decide-se sempre sobre o futuro. E quando tomamos decisões, temos que olhar para o futuro, temos que entender o futuro, temos que procurar saber o que é que pode vir a acontecer no futuro. Temos que pensar no futuro. E o futuro pensa-se sempre de uma forma especulativa. Quer dizer, de uma forma que é opinativa. Entendemos que possa vir a ser assim. Para que é que servem as ideologias? E vou só dar uma nota também. As ideologias não são corpos e teóricos estáticos. As ideologias evoluem permanentemente. A social-democracia hoje não é igual à social-democracia de há 30 anos atrás. O liberalismo hoje não é igual ao liberalismo de há 20 anos atrás. O conservadorismo hoje não é igual ao conservadorismo de há 20 anos atrás. As ideologias evoluem, são diferentes. As ideologias têm novos contornos em função das novas realidades. E quando eu procuro pensar no futuro para tomar decisões, a ideologia ajuda-me a pensar, a ideologia ajuda-me a encontrar contornos, a ideologia ajuda-me a encontrar possíveis evoluções do futuro, mesmo que haja no meio disrupções. E as disrupções que nós temos visto, disrupções mais claras, são disrupções claramente ideológicas. O Jorge falou no Milei na Argentina. Ele hoje afirmou que iria acabar com o Banco Central. O Milei aparece na Argentina com uma postura claramente disruptiva. É cedo para ver os resultados, é cedo ainda para sabermos se funcionou ou não funcionou. A verdade é que até ver tem tido resultados em muitas áreas positivas. Agora, o Milei tem uma forte componente ideológica. O Milei é um homem com uma fortíssima carga ideológica. As propostas dele tiveram um corpo ideológico com cabeça, tronco e membros. Funcionarão ou não, logo se verá. Mas são propostas disruptivas, mas baseadas em conceitos ideológicos muito claros. Pensar no futuro outra vez para tomar decisões sem perceber o que é que sem ter uma lógica que nos dê um corpo de pensamento. O futuro e a disrupção, uma disrupção não se faz numa lógica ad hoc, cada dia se faz de forma diferente. Uma disrupção faz-se com um pensamento e com um corpo de pensamento que tem que ser forte. Portanto, a ideologia é sempre um instrumento de análise. Tu achas que a Europa está sem esse pensamento e sem esse corpo ideológico por trás? Acho claramente que a Europa está sem este pensamento e sem este corpo ideológico, e acho que, por exemplo, à esquerda mantém-se um corpo ideológico, é um corpo ideológico, todos sabemos e todos conhecemos, é um corpo ideológico que não tem
que nunca funcionou, que já esteve no poder e não resultou, que já esteve no poder e onde levou foi ao empobrecimento das populações. Eu hoje de manhã ouvi uma anedota de uma família que dizia nas redes sociais que mudámos de regime, não, agora todos estamos 5 ou 10 quilos mais mudámos de vida, estamos 5 ou 10 quilos mais emagrecemos todos 5 ou 10 quilos, e o entrevistador perguntava, mas porquê? Por questões de regime? Por questões de regime? Sim, com o nosso regime atual nós conseguimos emagrecer 5 ou 10 quilos. Então, mas que regime é o vosso? É o regime comunista. E, portanto, quer dizer, as ideologias de esquerda já provaram que não funcionam. As ideologias de mais à direita ainda não provaram, ou seja, no passado houve ideologias muito à direita, mas enfim, não é nada disso, é comparável. Mesmo a direita mais radical de hoje não é a direita radical de há 40 ou 50 anos atrás, é bastante diferente, é claramente diferente. Hoje aquilo que nós pensamos, por exemplo, em direita radical em Portugal, não põe em causa a democracia. Tem algumas notas que a fazem ser direita radical, mas não põe em causa o regime democrático. Eu admito que nos próximos anos existam mais partidos de direita radical que cheguem ao poder. Admito que em França o partido do Rassemblement Nacional possa chegar ao poder. Acho que vão acontecer experiências de direita radical. Acho que vão acontecer. Eu espero que aconteçam, para provar que não funciona, porque eu acho também que não vão funcionar, porque vão buscar na prática muitos elementos àquilo que são coisas do passado. E o futuro da Europa terá que vir sempre do maior consenso alargado, e do maior consenso alargado que será sempre feito numa zona mais central. O que é que neste momento temos? Temos, e voltando também ao tema das ideologias, e voltando, por exemplo, ao tema do relatório Draghi, que vai jogar com a economia. O que o relatório Draghi diz hoje não é novo, toda a gente diz que não é novo. O relatório Draghi reforça aquilo que são os diagnósticos do passado, que a Europa tem que se liberalizar. É a minha opinião. A Europa tem que se desburocratizar. Lia também num livro destes dias alguém que dizia sobre, por exemplo, a forma como certos países apoiam. Estava a ver a lógica da Europa, do Banco Mundial e da China. Dizia um governante de um país africano: quando nós queremos negociar um financiamento com o Banco Mundial, estamos 6 meses a 1 ano a fazer negociações até chegar a um acordo final. Se queremos negociar com a China, demora 15 dias. Isto aplica-se a tudo. Se nós não desburocratizarmos fortemente a Europa, de uma forma que é muito mais liberal do que aquela que é hoje, do ponto de vista pelo menos económico, a Europa continuará num problema económico grave. A Europa não se desenvolverá, e França e Alemanha, que são os grandes motores económicos da Europa, estão hoje num problema complicadíssimo, que é um problema de atrasaram-se tecnologicamente. Coisa impensável há uns anos atrás, pensar que, por exemplo, a Alemanha tecnologicamente os seus carros não tinham a qualidade dos carros que vêm da China, pelo menos com as tecnologias elétricas. A Europa tem vivido os últimos anos muito em cima daquilo que são os seus êxitos, e nomeadamente a Alemanha, aquilo que foram os seus sucessos do ponto de vista de desenvolvimento económico, os seus sucessos do ponto de vista de industrial, mas desatualizou-se. A Alemanha desatualizou-se em termos de inovação, em termos de acompanhamento das grandes inovações tecnológicas. A Europa, do ponto de vista do capital e do financiamento, a Europa está altamente constrangida. Nós, depois da crise, e há um tema que é muito relevante, que é o tema da forma como se admite o risco. Por exemplo, temos hoje todo o sistema financeiro extremamente avesso ao risco. Não há desenvolvimento económico com um sistema financeiro que é todo ele avesso ao risco. E nós glorificamos a grande solidez de todas as instituições financeiras, mas não há desenvolvimento económico, inovador e que nos catapulte
para níveis de inovação iguais dos outros grandes blocos, sem algum nível de risco que nós hoje não encontramos. Carlos, quando as empresas europeias querem... Carlos, quando estás a falar do risco e que nós não corremos risco, estás a falar da banca ou estás a falar do mercado em geral? Porque quando estás a comparar com os Estados Unidos... Estás a comparar com os Estados Unidos dependem, as empresas americanas dependem para aí em 17% ou 15% da banca e o resto do mercado de capitais. Na Europa é o contrário. Na Europa é o contrário. Estou a falar da banca e do resto do mercado. A verdade é que não há mercado. Eu não estou só a falar da banca estou a falar, por exemplo, das lógicas de capital de risco. Sim. Que não pode ser a banca a fazer. É o mercado. Estou a falar das lógicas de investidores que investam em capital de risco. Na América e Inglaterra também. Inglaterra, mas são muitas empresas americanas. A Europa não tem o investimento, não tem investimento de risco. Não é Portugal, dizemos Portugal, em Portugal. Não é na Europa toda. E, portanto, o que é que temos? Temos uma Europa adormecida, agora começa a acordar, agora penso que começa a acordar. A Alemanha deve estar a acordar, não sei como é que a Alemanha vai reagir, mas deve acordar agora com a crise que está a passar, com a indústria automóvel, que é um dos grandes pilares da indústria alemã. A França, não sei se vai acordar. Porque a França tem contradições internas enormes. E essas contradições, peço imensa desculpa, não são da imigração, não são contradições da imigração, nem são contradições do wokismo. São problemas, mas não são os problemas fundamentais de França. Os problemas fundamentais de França são a indústria, a agricultura, são uma tributação, penso que é a tributação mais elevada na Europa, é um nível de burocracia, burocratização e regulamentação absolutamente excepcionais. Só por curiosidade, uma empresa queira mudar um empregado de um setor para outro setor da empresa tem que ir ao sindicato. É uma coisa absolutamente paralisante. Portanto, o grande problema de França é um problema de paralisação total do país, com uma lógica de burocracia, com uma lógica de tributação que é estupidamente elevada. A França tem à volta de 6 milhões de funcionários públicos, tem que reduzir, mas ninguém é capaz de o fazer. E aí vamos ver o projeto do Sr. Trump, me parece um projeto interessante. Eu vi aqui há dias, li um artigo do Elon Musk no Wall Street Journal, um artigo muito sério, sobre a forma como ele está a pensar reduzir o peso do Estado nos Estados Unidos. A França deveria fazer o mesmo, não vejo que faça, não vejo que tenha condições de fazer, não vejo que exista coragem nos políticos para o fazer. Penso que o Macron procurou alguma coisinha, mas não conseguiu nada. E, portanto, o que é que temos hoje? Temos uma Europa meio paralisada, peço imensa desculpa, bem paralisada. A França não vai sair da sua situação, a não ser que haja um hecatombe, e normalmente depois dos hecatombes vai uma coisa que resulta. A Alemanha, admito que a Alemanha seja mais capaz de sair, admito que a Alemanha possa, com este susto que tem, com este susto que está a ter, com esta situação que está a ter, e a Alemanha tem uma grande vantagem sobre a França, é que a dívida pública alemã é cerca de 60% do PIB, a de França é o dobro. E, portanto, apesar de tudo, a Alemanha tem alguma capacidade de colocar o Estado ao serviço da indústria. Eu não digo com isto que sejam políticas puramente keynesianas, mas admito que a Alemanha tem uma flexibilidade fiscal, orçamental e política que a França não tem. Portanto, cada país tem que safar um pouco a este nível, cada país tem que procurar o seu caminho. A União Europeia não vai desburocratizar. Aqui há dias vi em Espanha, o presidente do PP, como é que ele se chama? O Núñez Feijóo. O Núñez Feijóo estava numa conferência com uma garrafa d'água e abriu a garrafa d'água, agora as garrafas d'água, aquela coisa não abre, e ele molhou-se todo. Estava a contar, eu abri aquilo e molhei-me todo, e depois disseram-me que agora a União Europeia obriga a que as tampas das garrafas d'água não saiam. Mas porquê é que a União Europeia se mete nestas coisas? Este é o tipo de soluções, este tipo de situações que a União Europeia regula. A União Europeia regula as tampinhas das garrafas d'água, que é uma coisa completamente ridícula. A explicação é que as praias estão cheias de tampinhas de garrafas de plástico. É essa a explicação. Camilo, é a União Europeia que tem que tratar disto. Cada um, há um conceito engraçado que é a ecofilia, mas não veio aqui para hoje, que é cada pessoa, cada região, cada área tratar da sua ecologia. E não é preciso ver a União Europeia. Portanto, em resumo,
vejo muita dificuldade na Europa, vejo muita dificuldade na Europa por os grandes países da Europa estarem em dificuldade. Espanha também não vai ajudar, é uma economia grande. Itália, apesar de estar a ser gerida por um partido agora bastante à direita, eu estive a ver os números económicos de ontem em Itália, está no mesmo, não muda. Déficits do Estado à volta de 4, 5% também, dívida pública que não baixa, 130% do PIB. Portanto, não sei o que é que vai acontecer, não vejo que as grandes economias da Europa estejam a contribuir para o desenvolvimento como um todo da Europa. Deixa-me voltar ao Jorge. Camilo, antes dizia-se que a Alemanha exportava para fora da Europa e tudo o resto exportava para a Alemanha, hoje nem isso acontece. Só uma nota, Camilo, os próprios partidos de direita, mais à direita, no caso de Itália e no caso da Hungria, economicamente não têm tido qualquer tipo de resultado diferente daquilo que vinha do passado. Jorge, a Alemanha e a França sem orientação vai complicar ainda mais o futuro da Europa? Camilo, eu estava a ouvir o Carlos e há um tema que nós temos que ser um pouco mais terrenos, ou seja, mais realistas, que é a pergunta que nós temos de responder é: o que é uma economia boa para a política atual? Qual é o nível de ambição de crescimento económico que os franceses querem e os alemães querem? E ninguém fixou isso. Fixou-se isso a seguir à Segunda Guerra Mundial, à reconstrução, quando a América veio com o Plano Marshall, houve uma ideia para a Europa de crescimento económico. E depois houve várias ideias para concretizar a Europa que temos hoje. Mas quando nós pensamos no nível de ambição, vejamos o caso português. Qual é o nível de ambição que António Costa trouxe para Portugal nos últimos 8 anos, para além de dizer que era acabar, reverter a austeridade e acabar com a austeridade? Qual foi o nível de ambição? Nenhum. Ora, o que está a acontecer no mundo é eu digo, nós estamos quando os portugueses quiseram descobrir o mundo, enganaram-se no caminho. Queríamos descobrir uma coisa e saímos à Índia. E, portanto, isto é uma coisa que vai acontecer na política. Ou seja, há uma zona, Keynes, que é um grande economista e que tinha frases fantásticas, há uma que eu acho que eu admiro imenso nele, que ele dizia: mas perante os factos tu não mudas de opinião? Tem que mudar de opinião. E há opiniões que se mantêm iguais. Vamos ao caso concreto da questão dos imigrantes, porque eu acho que estes assuntos é melhor a gente pôr em coisas concretas. A sociedade ocidental borrifou-se para a deslocalização das indústrias para os países de mão de obra barata. E, portanto, foram para lá as indústrias todas. E o que é que aconteceu? Tornámos sociedades de serviços. Mas para haver serviço barato, tem que haver imigrantes baratos, com salários baixos. Nós deslocalizámos a produção e agora importamos quem produz o serviço. O que é que está errado nisto? Se diz não há nada. Não, há um tema para resolver. Porque, de repente, nós queremos uma sociedade industrializada, precisamos de sociedade de serviços. Mas para estar em serviços temos de ter a mão de obra barata, porque queremos consumir os serviços de forma barata. Pô, mas o país é desenvolvido, então não pode ter. A política não consegue dizer isto às pessoas, não tem dificuldade em dizer isto. E, portanto, criou-se uma nova tensão. Quando o Carlos fala na ideia da liberalização, ou que os sindicatos têm força ou que não, é tudo certo, mas a realidade é que vai impor quer restrições às ideias liberais, quer restrições às ideias comunistas, ou socialistas, ou sociais-democratas, ou nacionalistas. Ora, não há possibilidade de fazer isso sem que as pessoas, perante os novos factos, acreditem que vão ter que buscar novas soluções. As mesmas não funcionam. As pessoas estão a rejeitar hoje, mais do que escolher partidos, é rejeitar outros. Isso está, neste momento, já está a aparecer como um fenómeno estranho. As pessoas, no caso, por exemplo, americano, era
votavam mais no candidato porque não queriam aquele. Não é porque queriam que votaram, é porque não queriam era outro. Ora, isto é um problema para as sociedades. E por isso é que, quando eu falo das ideologias, as ideologias são produto, obviamente, de uma reflexão teórica, mas também são produto das circunstâncias. O Churchill tinha uma expressão interessante que era, quando perguntaram como é que vai ficar na história, ele disse, não é como vou ficar na história, eu vou escrever a história, eu vou decidir. E escreveu a história dele. A Hannah Arendt tem o mesmo sentido quando diz Human Action, o homem escreve quando faz coisas, e ao fazer as coisas cria até a sua própria ideologia. Não é eu apoiar que, por facto de ter uma ideologia, por exemplo, quando o Sr. Milei vem com o seu liberalismo total, eu digo, oxalá tenha sorte, mas a realidade vai ser forte. Ele vai enfrentar. Não posso dizer, não, mas eu nasci, nós todos, eu, o Carlos e o Camilo, somos do tempo em que, quando os comunistas queriam debater connosco, diziam tempo que o socialismo tinha sido mal aplicado. Ou seja, o socialismo é bom, está mal aplicado. Os liberais neste momento estão iguais. Os liberais vão dizer que não, o que é bom é o liberalismo. Eu digo, pá, mas já percebeste que o liberalismo também gerou aqui um problema, e eu que sou liberal? Então é melhor acreditarmos que a realidade obriga a ideologia a contorcer-se. E por isso é que um partido, em caso português, é um bom exemplo, o Partido Social Democrático e o Partido Socialista, são partidos compreensíveis, porque são partidos que têm que se adaptar à realidade, querem fazer o catch-all. E por isso, as pessoas mais vincadas ideologicamente não gostam muito deles. Mas a realidade é assim, nós não podemos ficar a pensar, não, isto não devia ser assim. Temos de ter um mundo perfeito. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque, perante estes novos problemas, então novas soluções, novas ideias. E sou mais otimista neste sentido. É a crise, e o Joaquim, não me lembro das frases do Joaquim, que gera a própria solução da crise. Porque ela incorpora, é como alguém diz, quando eu estou doente, eu faço uma reflexão suficiente para mudar o meu comportamento para ver se sai da doença. Se eu não estiver doente, eu não mudo o meu comportamento, porque eu estou bem. Então, se eu estiver mal, eu mudo o comportamento. Ora, isso vai acontecer e acontece já naturalmente. Este tema, por exemplo, da indústria dos serviços, que é, olha-se para o mundo e diz, temos uma sociedade de serviços ocidental cheia de problemas na prestação de serviço e temos uma sociedade menos desenvolvida cheia de operários nas fábricas, que não é no mundo ocidental. Isto gerou um problema nas duas sociedades. Porquê? Depende uma da outra, mas com problemas para resolver completamente distintos. E por isso é que a chegada de nacionalismo é sempre um problema para isto tudo, porque obriga a esta reorientação toda das cadeias produtivas. Mas voltando à questão da Alemanha e da França, a Alemanha e a França, que são o motor da Europa, e obviamente em recursos, em conhecimento, em dimensão, se quisermos informação, vão continuar com certeza a sê-lo, mas o nível de ambição, se quisermos, política e económica, alguém me dizia no outro dia uma coisa interessante, quando é que o povo em geral, e nós assistimos isso em Portugal, se começa a interessar por política? Quando tem dois problemas para resolver. Um deles era a barriga e o outro era a segurança. Até lá não querem saber a política, é para os políticos e para meia dúzia de pessoas. E, portanto, envolve-se em eleições, envolve-se em debate quando tem um problema a resolver. O tema destas sociedades é sociedades que começam a ficar estagnadas, com temas de segurança, então os políticos vão ter que mudar. Ou seja, o político de França daqui, se calhar, a 4, 5 anos, é muito diferente do Sr. Macron ou do Sr. Schultz. Porquê? Porque as pessoas vão obrigá-los a ter de tomar decisões sobre várias matérias. E, obviamente, vem sempre aquela ideia que é decisões tomadas de forma apressada no curso dos acontecimentos, mas sempre foi assim a história dos homens, não nos iludamos sobre isso. Quer dizer, era possível, às vezes perguntam-me, se nós formos ver um livro de história, a Revolução Portuguesa e o que se passou entre 11 de março e 25 de novembro,
à luz de hoje não faz sentido nenhum. Porquê é que não fizemos logo isto direitinho? Porque não é assim que funciona na política. A política tem estes momentos de crise e a crise é que resolve o problema. Quando dizem a economia alemã e a francesa não vão crescer, pois não vão crescer, com o modelo que têm não crescem. Mas quando eles pararem e pensarem, por isso é que quando dizem, bom, agora até o Estado alemão vai à empresa ou o Estado francês. E eu sou contra a entrada dos Estados nas empresas. E disse, pá, mas o que é que eles estão a recuperar? Se calhar estão a recuperar uma estabilidade dentro da sociedade alemã, que não é possível se mudar um modelo de, agora isto que deu uma curva. O Sr. Reagan e a Sra. Thatcher, quando chegaram ao poder, foram para resolver um problema que era muito simples. Era as peias que os governos tinham no Estado e na relação que tinham no Estado e com os sindicatos e quem é que tinha os centros de poder na sociedade. E arrebentaram com aquilo tudo. Hoje há um novo, é que as indústrias, ou seja, a ocupação das pessoas na indústria passou a ser um problema para resolver nas sociedades ocidentais. E hoje, por isso é que estas intervenções aparecem da forma mais esquisita, com partidos e com personagens que jamais, do ponto de vista ideológico, se calhar até se aproximariam da ideia que o Estado devia estar numa empresa. E que, obviamente, para quem gosta de economia sabe que é sempre um problema complexo para resolver. Quando o Estado entra numa empresa, tem consequências provavelmente vastas a longo prazo. Mas como é que a política resolve isto no curto prazo? E, portanto, nós estamos neste momento, Camilo, eu acho que é o drama, a situação da sociedade do nosso mundo ocidental é a ameaça do crescimento económico e do poderio, se quisermos, económico, militar e geopolítico das novas potências e o declínio do nosso modelo em que nós ainda não encontramos a solução. E, portanto, eu venho a assistir isto há muito tempo. Eu acho que nós temos que realmente ouvir as diferentes intervenções dos diferentes agentes nos diferentes partidos, porque provavelmente no meio daquilo sairá alguma coisa que possa... Porque se nós nos agarrarmos como é que é dizer, a bíblias, como é que é dizer, é como se eu tivesse uma espécie de um fundamentalismo bíblico sobre ideologias políticas. É muito perigoso em tempo de mudanças. Não é o momento para fazer isso, acho eu. E por isso, quando a mim me dizem que Luís Montenegro, eu percebo, ele tem muita dificuldade perante a realidade de ter uma ideia totalmente liberal ou totalmente social-democrata ou totalmente nacionalista ou totalmente... Tem que olhar, tem que ir vendo como é que resolve. Claro que obviamente é sujeito à crítica generalizada por diferentes setores. Mas não nos iludamos, não são momentos fáceis para estar a governar um país. Também, obviamente, ninguém o obriga a ir para lá. Mas a realidade é que nós temos que também perceber o que é hoje a política. A política é hoje muito mais complexa porque tem estas novas dificuldades. Não é uma coisa que... não há um caminho que pareça evidente. Muito bem, nós estamos já para além da hora. Quero agradecer ao Jorge e ao Carlos estas reflexões no programa de hoje. Nós voltaremos na próxima semana, na terça-feira às 17h30. Mas antes de irmos embora, quero recordar que o canal A Cor do Dinheiro tem várias parcerias com a Prozis, com a Belt Seguros e também com, aliás, no caso deste programa, ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Fique bem, nós voltamos daqui uma semana e eu e você temos encontro marcado amanhã, não é às 8, mas vai ser um bocado mais cedo da manhã, de forma excepcional. Muito obrigado.